Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando mais um 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, clamando por unção de Deus e declarando que 2026 vai ser o ano da unção de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que alegria estar com você aqui. Já estamos no nosso quarto dia da campanha, sempre começando às 7h12 da manhã para a glória do Senhor. Afinal de contas, são 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. E hoje nós estamos clamando por unidade. Nós vamos ter um período de oração aqui, buscando a presença de Deus e acreditando no grande agir do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. A nossa campanha está baseada no versículo da palavra do Senhor que diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. Que coisa linda, queridos. É a nossa campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, em nome de Jesus. E já foi, olha que legal, já foi aqui o primeiro dia que foi um clamor pelas bênçãos de Deus. Opa, olha aí eu fazendo besteira aqui. Que foi o clamor pelas bênçãos de Deus. Já tivemos o segundo dia, foi o clamor por renovação. Ontem, o clamor por conquistas. E hoje, queridos, é o clamor pela unidade. E o nosso trabalho aqui é muito simples, queridos. Nós temos um tempo de abertura, que nós estamos já fazendo com você, depois leitura bíblica, depois um tempo de meditação na presença de Deus, a aplicação prática, a conclusão e o momento de oração e interação em nome de Jesus. Que bom é ter você aqui conosco nesta manhã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a glória do Senhor. E eu já vou fazendo um pedido todo especial para você. Por favor, compartilhe essa live com mais alguém, alguém da sua família, alguém da sua casa, para que ele também possa estar sendo abençoado. De repente, ele não vai assistir ao vivo como você está assistindo, mas vai poder participar depois, ao meio-dia, 1h, 2h da tarde, à noite, não interessa, mas ele vai ser abençoado também. Então compartilhe com essa pessoa, se inscreva no nosso canal, você vai nos abençoar demais, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Bom, queridos, vamos então, nosso quarto dia de clamor. Estaremos clamando pelo mês de abril. Cada dia nós estamos clamando por um mês. Estivemos já clamando por janeiro, fevereiro, março e agora clamando pelo mês de abril. E o texto da palavra de Deus que nós vamos estar lendo hoje para a glória do Senhor é esse de João capítulo 17, versículo 21 ao 23, que diz assim: o fim de que todos, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Vamos falar com Deus? Vamos buscar a presença de Deus? Pai querido, Pai de amor e graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia, estamos aqui, Senhor, clamando ao Senhor por mais um dia de bênçãos, por mais um dia de vitória e orando, Senhor, em nome de Jesus, pelo mês, Senhor, pelo mês 4, Senhor, pedindo que o Senhor venha estender as tuas mãos, que o mês de abril seja um mês abençoado também, assim como todos os meses de 2026. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que este vai ser o ano da unção, em que algo novo vai começar a
acontecer em nome de Jesus, na tua igreja, nos teus filhos, nas tuas filhas, em qualquer lugar, Senhor, aonde se clamar o teu nome, a tua unção será derramada, a tua glória se manifestará e algo novo vai acontecer em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, Senhor. Que esta ministração desta manhã, Senhor, seja motivo de bênção, de renovação na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Jesus. Amém? Bom, vamos continuar então no nosso texto aqui. Depois desse texto tem a palavra do nosso conselho de pastores da Igreja do Brasil para Cristo, que vai falar conosco grandemente em nome de Jesus. Só deixa eu tomar uma aguinha aqui para que as bênçãos do Senhor venham fluir pela minha garganta também. Oh, glória! Vamos lá. O clamor de hoje é para que a unção nos capacite a lidar com o maior ou com a maior e mais poderosa ferramenta que temos para evangelizar pessoas, a nossa unidade. Jesus disse que sejam para que o mundo saiba que tu me enviaste. Mostramos Jesus ao mundo por meio da unidade e é por isso que Satanás trabalha intensamente para promover contendas e rusga entre os irmãos. Pessoas ungidas fogem das armadilhas do maligno, porque possuem unção para viver em unidade com as pessoas diferentes, com crentes mais fracos do que eles e até mesmo com aqueles irmãos meio complicados. Viver em unidade é o caminho para evangelizar pessoas e a igreja crescer. Vamos clamar pela unção que possibilita a união entre os irmãos. Oh, que coisa linda, querido. Eu já vou trazer aqui um exemplo para vocês. A Bíblia diz assim: para que todos sejam para que o mundo saiba que tu me enviaste. Quando Jesus Cristo ele está trazendo a orientação aos discípulos lá no finalzinho da sua jornada aqui nessa terra, João capítulo 13, versículo 31 a seguir, ele diz o seguinte: nisso todos saberão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha que coisa interessante. Esta era a palavra de Jesus. Ele já estava trabalhando a respeito da unidade dentro da igreja, no meio dos discípulos, dos futuros apóstolos da obra de Deus. Ele já estava trabalhando com isso e dizendo sobre essa importância de eles viverem em unidade na presença de Deus. E como isso é importante, queridos, como é importante nós aprendermos sobre isso. E vamos lá ao nosso texto de hoje, que nós começamos a falar sobre isso. A maior evangelização. Opa, eu não mudei aqui, né? Mas vamos lá. Agora sim, você está junto comigo aqui, né? A maior evangelização não acontece com o microfone na mão, mas com corações unidos. A unção não opera em isolamento, ela flui no corpo, na comunhão, na unidade. É isso que nós temos que aprender na presença de Deus, querido, que a maior presença de Deus, a maior manifestação de evangelismo não é com os microfones na mão, é com a presença de Deus através da unidade. É quando nós demonstramos amor uns pelos outros, amamos aqueles que estão passando por luta, que estão passando por guerra, aqueles que estão pecando, aqueles que estão falhando, aqueles que estão passando por provações. Nós continuamos amando eles e a unção de Deus vem sobre as nossas vidas em nome de Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. Aleluia! Que coisa interessante. E olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 133, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é ali que o Senhor ordena a sua bênção.
Onde que Deus ordena a bênção? Na união, quando estamos unidos, quando estamos em unidade. É ali que o Senhor ordena a sua bênção. A Bíblia diz em João, capítulo 10, versículo 14 a 16, que o grande propósito de Deus, através de Jesus Cristo, é que nós sejamos um só rebanho e um só pastor para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que nós sejamos um só rebanho e um só pastor. Essa visão de unidade é muito importante. Nós precisamos entender isso. A Bíblia fala sobre a ovelha que foi perdida e Jesus foi atrás dela, foi buscar a ovelha perdida. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E é isso que nós temos que aprender em Cristo Jesus, nosso Senhor. É essa orientação que Deus dá para as nossas vidas. Então vamos lá. A maior marca, opa, estou aqui atrapalhando aqui. Vamos lá. A maior marca de um povo ungido não é o poder, é o amor e unidade. Que coisa interessante, queridos. E aí a gente fala assim, mas o poder de Deus para que serve então? É para manifestar a glória de Deus. Mas entenda uma coisa é você manifestar a glória de Deus, outra coisa é você conseguir com que essas pessoas fiquem juntas com você. Porque, queridos, eu conheço muitas igrejas por aí em que nós temos pastores cheios da unção, e não estou falando mal deles, pelo contrário, são bênção de Deus, usados com muita unção, com muito poder, com muita autoridade, com os dons do Espírito Santo, revelação, visão, profecia, autoridade para expulsar demônios, igrejas coalhadas de gente, mas é uma rodoviária espiritual. O povo que está hoje, amanhã já não está mais, o de amanhã, depois de amanhã não vai vir mais, sabe por quê, queridos? Eles só correm atrás da bênção, só querem a multiplicação dos pães, eles só querem o pão, mas não querem continuar em unidade. Sabe quando a igreja fica em unidade? Quando a igreja está em amor. E o inimigo sabe disso, queridos. E porque ele sabe disso, sabe o que ele quer fazer? Ele quer enfraquecer a igreja através da divisão. Então, são as principais estratégias do inimigo. Ele começa a criar coisas no meio da igreja. As estratégias de divisão do inimigo são essas, queridos. Ele começa a colocar alguns ruídos. Sabe o que é ruído? Eu vou... fica aqui, querido. Peraí. Vamos lá, você vai vir para cá. Não quer ficar aí? Então tudo bem, eu saio. Não tem problema. Então, qual que é a estratégia do inimigo, queridos? É colocar desconfiança, queridos. É trazer ruído. Sabe o que é o ruído, querido? Sabe o que é o ruído? É aquele momento em que um fala pau, outro entende pedra. Um fala copo, outro entende caneca. Parece que não estão em sintonia. Alguém diz assim, puxa vida, onde você comprou esse vestido? A outra fala assim, por quê? Quer comprar um igual? Sou invejosa. Então, e começa a ver esses ruídos dentro da casa do Senhor. O inimigo começa a colocar desconfiança no meio do povo de Deus, além dos ruídos de comunicação, desconfiança. O irmão está querendo o meu lugar, ele está querendo tomar o meu lugar, e começa o inimigo a colocar conflitos no meio da igreja, e faz com que comece a brigar por pouca coisa, queridos. A casa do Senhor é o lugar de adoração, de exaltação, de trazermos a glória de Deus para aquele lugar. Mas aí, queridos, ele começa a colocar isso tudo. E o pior de tudo, querido, que a pessoa sabe que está errada, mas não se humilha, porque tem um orgulho. Eu não vou baixar a cabeça. Dessa vez vão perceber que eu estou certo e que eles estão errados. Eu não vou voltar para trás. Eu não vou retroceder. Enquanto não pedirem perdão para mim, eu não volto para trás. E aí o que acontece? Quem é que ganha em cima de tudo isso? O inimigo, que vem com estratégias de divisão, com estratégias de separação, trazendo esses ruídos. Mas onde existe unidade, a unção corre sem impedimentos. A unidade é uma obra da unção de Deus. A carne, queridos, a carne ela só começa a separar as pessoas, ela separe, mas a unção de Deus, ela nos une. Perdão, bati no microfone, mas a unção de Deus, ela nos une. Olha só que coisa tremenda, queridos. A carne, ela separa. A carne, além de separar, ela gera ressentimento. Vou até mudar aqui, queridos. Vou até mudar. A carne,
ela separa, ela gera ressentimentos. A carne, ela causa rejeição. Ah, pastor, o que é? Mas carne é isso daqui? Não, são os sentimentos que estão lá dentro do homem. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós temos sentimentos que são frutos dessa natureza pecaminosa. Ela separa, ela gera ressentimentos, ela causa rejeição, ela fomenta competição dentro da igreja. Paulo disse que estava acontecendo isso naquela época. Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, um dizia que era de Pedro, outro dizia que era de Jesus, e havia divisão dentro da igreja, mas a unção de Deus, querido, ela une. A unção de Deus, ela traz perdão. Eu não consigo perdoar. Busca a unção de Deus, busque a presença de Deus, para que Deus comece a derramar essa unção. A unção de Deus promove acolhimento, a unção de Deus cria comunhão. É assim que Deus trabalha, queridos. É uma batalha diferente, é uma batalha no Espírito Santo de Deus, em que Deus faz coisas grandes e firmes através do poder de Deus nas nossas vidas. Então veja que coisa tremenda, né? Jesus, ele fala sobre esta unção, né? E onde o Espírito governa, há perdão ao invés de ressentimento, há acolhimento ao invés de rejeição, existe comunhão ao invés de ter competição, a unidade aponta para Cristo. Jesus declarou para que o mundo creia que tu me enviaste, ou seja, a unidade é a prova da presença de Cristo no meio da igreja. Vamos ver isso daqui lá nas nossas imagens que a gente colocou lá? Olha só, querido, quando existe essa unção de Deus aqui, é a presença de Jesus Cristo dentro da igreja e a glória de Deus se manifesta e começamos a crescer para a glória do Senhor Jesus e vivemos em unidade. Tudo isso graças ao quê? A unção de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus que vem fluindo, que vem agindo, que vem trabalhando. Meu querido irmão, 2026 é o ano da unção e você já pode começar a sentir e receber esta unção ainda hoje, começar a ser tocado, abençoado e ser usado nas mãos de Deus. Eu quero profetizar na tua vida unção para restauração, para unidade, em nome de Jesus Cristo. Pastor, mas fulano de tal não está olhando para minha cara, ciclano não está ligando para mim, estão me rejeitando. Querido, mas você vai buscar a sua parte na presença de Deus, vai buscar esta unção de Deus e através de você coisas novas vão acontecer em nome de Jesus. A unção, ela torna possível amar pessoas diferentes e nós precisamos entender isso, queridos, que nem todo mundo tem o mesmo ritmo que a gente. Algumas pessoas são mais aceleradas, outras são mais comedidas, alguns são mais ousados, outros são mais retraídos, e está tudo certo. A mesma maturidade, a mesma visão não vai ter no meio de todo mundo. Nem todo mundo tem a mesma maturidade, nem todo mundo tem a mesma visão, mas a unção de Deus é a capacidade de andarmos todos juntos, mesmo assim, mesmo que um é mais espiritual, o outro é mais carnal, mesmo que um é mais ungido, o outro é menos ungido, mesmo que um é mais capacitado e o outro menos, está tudo certo. Esta unção nos dá graça de vivermos em união, vivemos juntos em unidade para a glória do Senhor Jesus. Olha que coisa linda, queridos, olha que coisa maravilhosa. Esta unidade, queridos, não é pensar igual, é caminhar todos na mesma direção. A unidade do Espírito Santo de Deus é o que faz com que a igreja cresça, querido. Unidade. Guarde bem isso. Unidade não é pensar igual. Eu não tenho a mesma visão que você. Eu não tenho a mesma formação do que você. Tem um que tem uma formação mais teológica, tem outro que tem uma formação mais prática, tem um que estudou até a faculdade, fez MBA, fez um monte de coisa, o outro mal conseguiu terminar a escola primária. Tá tudo certo. A unidade não é pensar igual,
não é pensar igual, mas é caminhar na mesma direção. Aleluia! Que coisa linda! A presença de Deus nas nossas vidas é aquilo que nos capacita a fazermos isso em nome de Jesus. E a unidade gera crescimento espiritual e evangelístico, porque, queridos, onde há concordância, o que acontece? O inferno recua. E aí os milagres começam a acontecer. E a igreja avança. Oh, que coisa linda, queridos. Então vamos clamar por essa unidade, para que Deus comece a fazer coisas grandes. Lembre-se bem disso aqui, queridos. Onde há unidade, ali o Senhor ordena a sua bênção. Salmo 133. E ali o Senhor ordena a sua bênção. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. Porque é como óleo. O que é óleo? Unção, que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba, que desce sobre o óleo dos vestidos. E ali o Senhor ordena a sua bênção. Aleluia. Mesmo com aqueles irmãos, como disse o autor aqui, mesmo os mais complicadinhos, nós recebemos as bênçãos do Senhor. Muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Vamos à nossa parte prática, em nome de Jesus, para sermos abençoados pelo nome do Senhor. Então vamos lá. Aplicação prática. Eu preciso refletir na minha vida. Eu sou a resposta de unidade ou instrumento de divisão? Isso daqui, queridos, é cada um que vai responder para si mesmo, tá? Eu sou a resposta de unidade dentro da igreja ou tenho sido um instrumento de divisão? Minhas palavras aproximam as pessoas ou afastam as pessoas? Eu tenho suportado a diferença com amor? Eu tenho suportado aqueles que são mais fracos na fé do que eu? Eu tenho suportado aqueles que têm debilidade na fé? Como está a minha vida? Olha que coisa interessante. E eu gostaria de colocar essa imagem para você aqui, e eu quero que você pense bem nisso aqui, querido. Eu sou a resposta de unidade ou instrumento de divisão? Eu sou aquele que está construindo pontes para ligar pessoas, ou sou daqueles que está construindo muros que dividem as pessoas? Como está a minha vida? Eu sou aquele que está unindo pessoas? Eu sou ponte ou eu sou muro? Pensa bem, querido. Pensa bem na sua vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Minhas palavras aproximam as pessoas ou elas afastam as pessoas? Como é que eu estou vivendo, queridos? Como é que eu estou vivendo? Isso aqui é muito importante para nós, em nome de Jesus. Entenda, queridos, que a unção de Deus, ela nos capacita, ela nos chama para sermos pacificadores e não pessoas problemáticas. A unção de Deus não deixa que isto aqui comece a acontecer na minha vida. Eu só trago problema, só trago dificuldade, não, querido. Eu trago ligações, eu trago a alegria do Espírito Santo de Deus. Eu ligo, eu uno as pessoas. Eu não sou problemático, eu sou ponte que une para a glória do Senhor nosso Deus. Aleluia. Toma posse dessa bênção em nome de Jesus para a glória do Senhor nosso Deus, querido. E vamos à nossa conclusão nesta manhã, em nome de Jesus. A unção de Deus nos faz enxergar, irmãos, como presentes. São presentes de Deus e não ameaça. Eu fico preocupado quando alguém fala: ih, fulano de tal veio para tomar o meu lugar. Querido, o reino de Deus é tão amplo, tem lugar para todos, queridos, tem lugar para todos. Não deixe isso acontecer na sua vida. Hoje nós clamamos para viver o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali onde há unidade, Deus ordena a sua bênção. E eu quero que você, nesta manhã, em nome de Jesus, comece a declarar na sua vida o seguinte: eu sou resposta de unidade. Eu quero ser uma bênção para todos. Eu quero ser instrumento de ligação. Eu quero ligar pessoas. Eu quero unir pessoas. Eu quero ser um instrumento da unidade do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Nós vamos falar com Deus e pedir que Deus estenda suas mãos sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, em nome de Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. Eu tenho certeza que há um agir de Deus para acontecer na sua vida, em nome de Jesus.
para a glória do Senhor. Mas antes da oração, eu vou pedir para você mais uma vez, por favor, querido, não se esquece de compartilhar a nossa live, não se esquece de divulgar o nosso trabalho, para que mais pessoas sejam abençoadas e tocadas pelo Espírito Santo de Deus através da palavra do Senhor. Amanhã, às 7h12 da manhã, eu estarei aqui novamente para estarmos tendo mais um dia de clamor em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos voltar no nosso tabletzinho aqui. Amanhã, queridos, é o nosso clamor. Vamos lá. Amanhã vai ser o nosso clamor por revelação de Deus. Uau! Vai ser tremendo em nome de Jesus. Então não perca em nome de Jesus. E eu vou pedir para você, olha, não custa nada para você, lá nos comentários, coloca lá unidade, eu quero viver em unidade, tomo posse da unidade, eu sou agente da unidade, quão bom e quão suave é que nós vivamos em união, em unidade, em nome de Jesus. E se você mora aqui na região de Nova Odessa, está passando o endereço da nossa igreja aqui, Rua 13 de Maio, número 435, você é muito bem-vindo para estar conosco. Nós temos cultos às quartas-feiras, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Agora, nesse tempo, agora nós estamos tendo um pequeno recesso, vamos estar tendo um recesso agora no mês de janeiro, e no dia 11 de janeiro nós estaremos retornando no domingo com a nossa Santa Ceia do Senhor. E no dia 14, com uma grande campanha de unção no Espírito Santo de Deus. Você é muito bem-vindo para estar conosco em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Mas vamos orar ao Senhor. Eu vou só tomar uma água e já vamos buscar a presença de Deus. Glória a Deus. Pai querido, Pai de amor e graça, Deus de bondade e misericórdia, em nome de Jesus, teu filho amado, Senhor, eu quero orar pela vida do teu filho, da tua filha. E eu quero orar por unidade espiritual com o Senhor. Senhor, faz com que essa unidade aconteça, porque antes da unidade entre pessoas, é preciso a unidade com o Senhor. Então começa a mover as águas, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Começa a fazer algo novo, Senhor, em nome de Jesus. Pessoas que estão vivendo uma fé superficial, ou desconectada na tua presença, Senhor, faz algo novo, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Cristãos que estão divididos entre o Senhor e as suas outras prioridades. Meu Deus, põe as tuas mãos. A falta de constância espiritual, Senhor. Corações tão distantes do teu altar. Deus, começa a fazer algo novo, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Senhor, alinhe os nossos corações, Senhor, ao teu, para a gente poder viver em comunhão contigo, Senhor. Ó Deus, eu quero orar pela unidade interior, coração, mente, Senhor. Muitos estão vivendo divididos dentro de si mesmo, querem obedecer ao Senhor, mas tem uma resistência muito grande. Pessoas estão vivendo em conflitos emocionais, conflitos espirituais, precisando do tocar da tua presença, estão com dúvidas, estão com culpas, pensamentos contraditórios na sua vida, precisando do mover do Senhor. Cristãos estão vivendo entre a fé e o medo e a falta de paz interior, mas Senhor, que o Senhor dê um coração, Senhor, indivisível, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Começa a mudar, Senhor. Ó Deus querido, faz algo novo, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Pai, eu quero orar por unidade no lar dos teus filhos, Senhor. Não existe igreja saudável sem famílias alinhadas, Pai. E o diabo tem quebrado essa unidade. Casais estão em conflitos, estão em distanciamento emocional. Filhos e pais estão vivendo totalmente desconectados. A tua palavra diz que o Senhor traria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Lares onde o diálogo foi substituído pelo silêncio e muitas vezes por causa do celular, as pessoas estão amando mais as redes sociais do que a família. Muda essa história, Senhor. A falta de perdão dentro da casa, da família. Deus, em nome de Jesus, faz algo novo. Eu quero declarar restauração,
perdão, unidade no meio das famílias, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero orar, Senhor, pela unidade entre os irmãos em Cristo, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz e nós falamos no dia de hoje que onde há divisão, a unção não vai permanecer, ela não flui plenamente, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Agora, Senhor, eu peço, Senhor, arranca todas as feridas. Tem gente que está com feridas antigas entre os irmãos. Deus, arranca agora em nome de Jesus todo mal entendido, toda fofoca, todo ressentimento, que caia por terra em nome de Jesus. Deus, o orgulho que impede a reconciliação, que caia por terra em nome de Jesus. A falta de empatia, a falta de paciência com aqueles que são mais fracos na fé. Ah, Senhor, cura relacionamentos, Pai. Faz-nos andar como igreja no amor do Senhor. Pai querido, eu quero orar pela unidade no corpo de Cristo, Senhor. Ah, Deus, unidade não é uniformidade, é caminhar na mesma direção. Senhor, igrejas desta cidade, desta região, faz algo novo, Senhor. Lideranças espirituais, que o Senhor possa estar trazendo unidade, Senhor, um espírito de cooperação e não de competição entre as igrejas, que o nome do Senhor seja maior do que qualquer placa, que o nome do Senhor seja maior do que qualquer cargo, que sejamos um, Senhor, para que o mundo creia no Teu Filho amado Jesus. Pai querido, eu quero orar por unidade na igreja de Nova Odessa, Pai. Eu quero fazer essa oração pastoral bem clara e estratégica, Senhor, que haja unidade entre a liderança, entre os ministérios e entre os membros da igreja, que haja alinhamento da visão e do propósito, Senhor, de sermos uma igreja onde os improváveis são bem-vindos, Senhor, que o espírito de serviço, de humildade esteja acontecendo dentro da igreja, que nós possamos crescer saudáveis com amor e maturidade. Pai, eu quero declarar, Senhor, que a Igreja do Brasil para Cristo de Nova Odessa caminha em nome de Jesus em unidade e vive debaixo dessa unção, e que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas que participaram desta live, Senhor, em nome de Jesus, que seja um dia próspero e abençoado na tua presença, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço para a tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, que Deus te abençoe grandemente, que Deus te guarde, que esta unção de Deus seja sobre a sua vida em nome de Jesus. E até amanhã, às 7h12, para a glória do Senhor. Mais uma vez eu peço, compartilhe com mais alguém e seja abençoado em nome de Jesus. Amém.